com Hugo Boss é uma marca de moda, de muita riqueza, elegâncias e status, e é usada por muitas celebridades famosas. No entanto, por trás dessa imagem brilhante, Hugo Boss esconde um passado sombrio. Ele apoiou Hitler e fez uniformes para os nazistas e mesmo assim conseguiu limpar sua imagem, construindo um império global da moda. Parte 1. O começo de Hugo Boss. Hugo Boss nasceu na Alemanha em 1885. O país de Hugo tinha uma pequena loja de roupas e foi assim que ele se interessou por moda desde criança. Quando era adolescente, ele trabalhou em diversos empregos para aprender sobre a indústria. Começou como aprendiz em uma loja, depois trabalhou em uma fábrica têxtil e acabou assumindo a loja de seus pais. Mas após o início da Primeira Guerra Mundial, Hugo serviu seu país, embora tenha sobrevivido à guerra, ele voltou com uma nova missão de vida. Em vez de continuar administrando a loja dos seus pais, ele queria criar sua própria empresa de moda. Transformou a loja em uma alfaiataria com seu próprio nome. Com sua experiência adquirida desde jovem, não demorou muito para que ele expandisse a loja e começasse a vender suas próprias jaquetas, camisas e roupas esportivas. Hugo era um ótimo vendedor e logo as roupas da empresa ficaram bastante conhecidas. Na Alemanha, no entanto, a Alemanha enfrentou dificuldades econômicas por causa dos países vencedores da guerra. Enquanto os Estados Unidos, o Reino Unido e a França aproveitavam os 20 anos de prosperidade, a Alemanha lutava para se recuperar. Hugo, na tentativa de salvar seu negócio, começou a produzir uniforme para a polícia alemã e outros funcionários do governo. Infelizmente, isso não foi suficiente e ele acabou tendo que demitir seus funcionários e fechar a fábrica falido. E só restaram 6 máquinas de costura. Parecia que o sonho da marca de roupas Hugo Boss estava destinado ao fracasso. Parte 2. Negociando com o diabo. A Alemanha estava em uma situação desesperadora e disposta a buscar ajuda de qualquer um. Foi nesse momento que Adolf Hitler chegou ao poder. Para Hugo Boss, isso parecia uma oportunidade. Ele sabia que aqueles próximos ao partido nazista tinham acesso a contratos do governo, e assim ele se tornou um orgulhoso apoiador dos nazistas, tornando-se membro do partido. A partir de 1931, Hugo estabeleceu conexões com membros importantes do partido e sabia que isso o colocaria na linha de frente para produzir os novos uniformes nazistas. E funcionou! Ele conseguiu um contrato para fabricar os uniformes com apenas 6 máquinas de costura. Hugo colocou as mãos na massa, inicialmente produzindo uniformes nazistas, como as famosas camisas marrons. Conforme o partido ganhava mais poder, a demanda por uniformes crescia e as conexões de Hugo com os nazistas garantiram que ele fabricasse uniformes para soldados, policiais e membros da juventude hitlerista. Para atender a essa demanda, Hugo Boss precisou expandir sua empresa, pegando empréstimos para adquirir mais equipamentos e contratar mais funcionários financeiramente. A parceria de Hugo Boss a Hitler valeu a pena. Ele ganhava mais dinheiro do que nunca. Quando Hitler começou a sua conquista da Europa, Hugo Boss se beneficiou do trabalho forçado de franceses e poloneses em sua fábrica. Trabalhadores escravos produziam uniformes para o partido nazista e a SS relatos indicam que eles viviam em condições extremamente precárias. Hugo ameaçava enviá-los para campos de concentração se atrasassem o trabalho. Embora parte da participação ativa de Hugo Boss no partido nazista fosse estratégica para garantir os contratos de uniforme, um pesquisador concluiu que Hugo Boss também era um seguidor leal do partido nazista. No entanto, quando a guerra finalmente terminou e os nazistas foram derrotados, Hugo Boss foi investigado devido ao seu envolvimento ao partido nazista. Ele foi proibido de continuar seus negócios. Tempos depois, Hugo Boss faleceu em 1948. Você poderia pensar que a empresa com seu nome também chegaria ao fim. Mas isso não aconteceu. Nos dias de hoje, Hugo Boss é um império bilionário da moda. Como isso foi possível? Parte 3. Reconstruindo a marca após a morte de Hugo Boss. O pouco que restou da empresa passou para seu genro, Odin Royale, e foi somente no início dos anos 1950 que a empresa Hugo Boss recebeu uma encomenda para produzir ternos. E esse foi um ponto de virada de chave para o negócio. Os ternos até eram bons e Odin percebeu que ali tinha uma oportunidade para reerguer a marca e se distanciar do seu passado nazista. E se certificou que os ternos fossem elegantes e feitos com materiais de alta qualidade, mesmo que isso fosse caro.
Essa decisão de Odin era arriscada e deu muito bom, pois a marca Hugo Boss passou de uma mera fabricante de uniformes para uma renomada alfaiataria de moda alemã rapidamente. Hugo Boss se tornou uma marca popular entre os homens na Alemanha que desejavam ternos elegantes. Porém, a empresa sempre lutava para deixar a história do seu original fundador nas sombras, o mais discreto possível. Era óbvio que naquele momento de seu auge seria desastroso para a imagem da empresa se a verdade fosse revelada. Em 1969, eu diria, se aposentou e passou o negócio para seus 2 filhos, marcando a 3ª geração da empresa. Esses 2 irmãos eram ainda mais ambiciosos que o pai e estavam determinados a transformar a Hugo Boss em um ícone global da moda. Parte 4, a Era Boss. Os 2 irmãos que assumiram a empresa do seu pai começaram a posicionar a Hugo Boss como uma única marca de grife masculina, concentrando-se especificamente em termos premium. Embora pareça uma limitação vender apenas uma variedade tão pequena de roupas, na verdade, permitiu que eles se concentrassem na qualidade de seus produtos e se tornassem especialistas em ternos masculinos, em vez de serem medianos em muitas coisas diferentes. Naquela época, os ternos alemães geralmente eram feitos apenas com materiais alemães, conhecido por serem um pouco rígidos e pesados. No entanto, os 2 irmãos decidiram quebrar essa tradição e começar a fazer ternos com materiais italianos, mais macios e leves. Além disso, modernizaram suas fábricas e contrataram mais trabalhadores para aumentar a produção. As mudanças feitas pelos 2 irmãos realizaram o sonho de Hugo Boss de não estar mais associado à Alemanha nazista, mas sim à excelência alemã no pós-guerra. Eles também adotaram uma prática incomum na época, que era a fabricação no exterior. Hoje, até comum para muitas empresas, mas naquela época era algo grandioso para uma empresa. Além disso, como a marca havia se distanciado tanto de sua origem na fabricação de uniformes e roupas de trabalho de baixo custo, os irmãos escolheram um novo nome para a marca e começaram a comercializá-la como Boss. Tudo estava indo muito bem para a empresa sob a gestão dos 2 irmãos. Seus ternos estavam vendendo muito bem na Alemanha. Então, eles decidiram que era hora de expandir ainda mais. Eles queriam se tornar globais e começar a vender em países ao redor do mundo. No entanto, eles sabiam que para se tornar uma renomada casa de moda internacional, precisariam investir pesadamente em marketing. Uma das boas decisões que os irmãos tomaram foi investir em publicidade. Estampas em carros de corrida dos principais pilotos da época, uma das maiores estrelas da época, Sylvester Stallone, que se tornou o rosto dos ternos Boss, e outras formas de aumentar a visibilidade da marca aumentaram a expansão. No entanto, uma vez consolidada sua posição como marca de ternos populares em vários países, os irmãos perceberam que poderiam ganhar muito mais dinheiro expandindo para outras linhas de produtos. Em 1985, começaram a oferecer muito mais aos clientes masculinos, como lançar suas próprias fragrâncias, começando com a Boss No. 1 para homens. Pouco depois, a empresa foi listada na Bolsa de Valores da Alemanha em apenas um ano. Hugo Boss valia mais do que todos os outros fabricantes alemães de roupas masculinas juntos. Apesar do sucesso da empresa, os irmãos estavam exaustos e queriam se concentrar em algo diferente. Após tanto tempo dedicado a esse negócio, em 1989, venderam a maioria de suas ações para uma empresa japonesa chamada Leighton House Group. Parte 5. As mudanças com a nova direção. Hugo Boss teve uns perrengues por causa da crise da época. As ações despencaram e os caras que compraram a empresa ficaram desesperados. Aí eles tiveram uma ideia genial para dividir a marca em 3 partes. A Boss continuou vendendo ternos top. Criaram a Valdez Marine para ser uma linha exclusiva da Hugo Boss e lançaram a Hugo para jovens descolados. Também baixaram os preços para a galera poder comprar, mesmo com a grana curta. E olha que não parou por aí. Eles resolveram não ser só para homem, expandiram para mulher também. O Hugo Boss passou a vender roupas e perfumes femininos. Tudo isso deu uma revigorada nos negócios e os lucros começaram a subir pra caramba nos anos 90. Depois de um vai e vem de CEOs sem sucesso, o Valdez Marine, designer-chefe da Hugo Boss, resolveu pegar o bonde andando e assumiu o cargo. O cara era meio desconfiado, porque os CEOs anteriores se deram mal, mas topou o desafio. E não é que deu certo! O Valdez Marine quis expandir ainda mais e começou a vender roupas esportivas, roupas casuais, roupas íntimas e até óculos de sol.
E para dar um up na marca, ele fechou parcerias com filmes famosos, colocando as roupas Boss em filmes de sucesso. Também contrataram modelos famosos e celebridades para divulgar a marca. E assim, a Hugo Boss ficou famosa no mundo todo. E arrasou na indústria da moda. Quem diria, né? Hoje, a Hugo Boss continua sendo uma das maiores e mais bem-sucedidas marcas de moda. Com seus produtos sendo vendidos em mais de 90 países ao redor do mundo, a marca ainda carrega uma reputação de riqueza e design impecável. E celebridades continuam a modelar para a marca. Recentemente, Chris Hemsworth assumiu o posto anteriormente ocupado por Sylvester Stallone como rosto da Hugo Boss. No entanto, nem todas as coberturas de celebridades da Hugo Boss foram positivas. E se você quiser saber mais algumas histórias e lições de negócio para inspirá-lo, olha esse vídeo aqui a seguir e acho que você vai realmente gostar. Sucesso para nós e valeu!